Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode perder a barriga rápido. Eu vou trazer para você um protocolo completo, com passo a passo, onde eu vou mostrar para você sobre estratégias nutricionais, os melhores exercícios para queimar gordura, combo de suplemento para acelerar o teu metabolismo e vou revelar para você 3 verdades difíceis de serem aceitas, tá bom? Que vão mudar a tua visão sobre o emagrecimento, vão mudar a tua visão sobre esse processo que você tanto começou e pouco conseguiu de fato mantê-lo. Essas verdades elas vão abrir a sua mente porque eu vou trazer uma visão que provavelmente você ainda nunca viu. E esse protocolo ele vai estar destrinchado para você. Eu quero fazer uma ressalva sobre o que é esse perder barriga rápido, né, que está aqui. Rápido é relativo, ou seja, o que é rápido para mim pode não ser rápido para você. Mas o que eu não vou falar aqui para você são coisas milagrosas, ou eu vou te prometer aqui uma coisa que vai literalmente mudar o seu corpo do dia para a noite. Não. O que eu me refiro de rápido aqui é o seguinte: se você tentar, ou melhor, se você continuar tentando emagrecer, perder barriga, sem essa metodologia que eu vou te mostrar aqui, você vai demorar muito mais se você aplicar essa metodologia, esse passo a passo, esse protocolo completo que eu vou te apresentar. Ou seja, com esse passo a passo, a tua jornada, os teus resultados, eles vão ser mais rápidos quando comparado de você indo sozinho. Certo? Então, esse é o rápido que eu quero te trazer aqui. Eu estou deixando isso muito claro no início do vídeo, porque se você for aquela pessoa que quer resultado em 30 dias, quer perder, quer secar a barriga em 30 dias, esse vídeo não é para você. Agora, se você quer um resultado natural, saudável e definitivo, esse vídeo é para você e a forma que eu vou te apresentar, ele vai permitir com que você consiga ter todo esse resultado. Certo? Bom, deixa eu me apresentar rapidamente, caso você seja nova aqui, seja novo e não me conheça, me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista especialista em emagrecimento e saúde intestinal e no meu perfil eu te ajudo a perder a barriga de forma saudável, desinflamando o intestino. É isso que eu prometo aqui de resultado e é o que eu dou de resultado para todos os meus pacientes. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreva, porque mais da metade das pessoas que assistem não estão inscritas. Curte esse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas, assim você me ajuda a ajudar outras pessoas. E vamos começar esse grande conteúdo sem mais enrolação. Vamos lá. Bom, não adianta eu falar para você o protocolo se você não entender os fundamentos do emagrecimento, porque a falta do conhecimento sobre o que rege esse emagrecimento é o que faz você ficar acreditando em tudo que te apresentam. É o que faz você gastar rios de dinheiro com coisas que não funcionam. Ontem eu atendi uma paciente, só para trazer um pouco de um contexto, para você entender isso. Eu atendi uma paciente que, cara, estava gastando muito dinheiro com suplemento. Tava meio que frustrada por tentar várias coisas que ela via na internet, às vezes até comprava coisas na internet de outros profissionais, e ela não tinha o resultado que ela queria. E quando ela me procurou, ela já veio com 10 barreiras na frente dela, falando: Lucas, esse teu método ele realmente vai me ajudar a acabar com o intestino preso e me ajudar a emagrecer? Vai realmente? Porque olha, eu já tô meio que desacreditada de tantas coisas que eu já comprei e não funcionou. E por que isso acontece? Porque não tem um entendimento. E quando a gente começou a consulta, ficou claro para mim que faltava esse entendimento para ela. Portanto que, geralmente, minhas consultas duram 1h30, 2 horas, porque eu faço questão de trazer isso. E eu estou fazendo questão de trazer isso aqui para você também, e você vai perceber que isso é natural mesmo em todos os meus vídeos. Eu gosto de trazer no início o fundamento, para que você entenda o que rege, os princípios básicos do que envolve o emagrecimento, para que faça mais sentido o que eu vou te apresentar como a prática. Tá bom? Então, quando a gente fala de cara, como funciona o ganho e a perda de peso? É muito simples. Existe um único princípio, que ele vai se diferenciar dependendo do que você faça. Então, quando a gente fala de ganho de peso, a gente está falando em comer mais do que se gasta. Isso a gente chama de superávit calórico. Você está tendo um consumo calórico muito maior daquilo que você gasta. Então é natural que o seu corpo ele vai acumular aquele excesso, aquilo que está excedendo.
E quando a gente fala em comer menos do que gasta, nós estamos falando em quê? Em déficit calórico, em emagrecimento, em perca de peso. Por quê? O meu consumo de energia, o meu consumo de caloria é menor do que aquilo que eu preciso. Então é obrigatório o meu corpo ele a buscar reserva de energia para fornecer e equilibrar essa necessidade de energia. É assim que o nosso corpo funciona, é igual dinheiro, né? A gente tem o nosso recebimento, nosso salário e nós temos o nosso custo de vida. Se você tem o mesmo custo do que o salário, você fica no 0 a 0 no final do mês. Se você tem um custo maior do que o seu recebimento, você vai ficar em dívida. E aí você vai precisar de um empréstimo, você vai precisar pegar da tua poupança. Agora, se você tem um custo menor do que o que você recebe, vai sempre sobrar dinheiro e você consegue fazer outras coisas com esse dinheiro. É assim que funciona, princípio básico, tá bom? Só que até aqui talvez você já tenha esse conhecimento, até aqui você já tenha um pouco de clareza sobre isso, né? Porque é simples. Só que tem uma coisa que não falam, as pessoas não falam, os profissionais não falam. E isso aqui tem que estar muito atento e eu quero que você anote essa primeira informação porque ela vai fazer mais sentido lá na frente. O corpo, ele sempre vai buscar o equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? O nosso organismo, ele busca esse equilíbrio para que ele não precise ficar gastando energia. O objetivo do nosso corpo é nos manter vivo. Então ele vai se adaptando às coisas para que ele não gaste energia. Por isso que a gente tem hábitos. O que é o hábito? É basicamente um elemento no qual a gente faz, né? Então vamos lá, é um comportamento que a gente repete e que ao repetir várias vezes esse comportamento, o nosso corpo ele não precisa mais gastar energia para executar aquilo. Então aquilo meio que fica automático. A gente não pensa para fazer, né? Então você pode perceber isso muito na tua vida em vários aspectos. Só que quando a gente vai fazer pela primeira vez, então imagina, você vai pra academia pela primeira vez, cara, é um desgaste muito grande, é um esforço mental muito grande, você gasta muita energia, por quê? É uma coisa que você não tá acostumado. Só que quando você faz isso por 1 mês, 2 meses, isso já é natural. Então, o corpo ele tem essa função de se adaptar para gastar menos energia, porque o objetivo dele é te manter vivo. E aí o que acontece? Quando você vai emagrecer, o que você está fazendo? Você está saindo do equilíbrio. Você está conduzindo o corpo a um desgaste contínuo, a uma necessidade de estar trabalhando porque você não está consumindo a quantidade de energia suficiente, você está lá se esforçando, você está gastando energia, você está estressando esse corpo, teoricamente, né? Então, ele vai buscar esse equilíbrio. E é por isso que aí entra aqui os elementos, né, que fazem o corpo te colocar nesse equilíbrio. Quando você começa a perder peso, e talvez você já deva ter sentido isso, você tende a ter mais fome, você tende a ter mais desejo, você tende a ter mais dificuldade de se manter dentro daquela dieta ou daquele planejamento que você estava fazendo. Por quê? Porque você está tendo um estímulo biológico para fazer com que você volte ao teu peso normal, para que você volte para aquele peso padrão que você tinha, porque ali é o teu ponto de equilíbrio. E aí você vai começando a viver um processo de emagrecimento conturbado, onde você vive se sabotando, onde você come o que não deve, onde você aumenta a quantidade de comida porque você tem mais fome, e quando você vê, o teu peso ele estagna. Você não consegue mais avançar, você não consegue mais perder peso. E muitas das vezes você vai até reconquistando o peso, tendo aquele sentimento de frustração, de que nada está funcionando. Ou seja, isso aqui nada mais nada menos é um efeito biológico, um efeito natural do teu corpo para te manter em equilíbrio. E entender isso aqui é fundamental para que você não só comece o teu emagrecimento da forma certa, mas que você, a partir disso, comece a ter mais inteligência sobre o que você vai fazer nesse processo. Porque se você sabe que você vai ser confrontada com barreiras fisiológicas do teu corpo, ou seja, você vai ter dificuldades no teu processo porque o teu próprio corpo está buscando esse equilíbrio, você vai ter que encontrar meios de burlar esse teu sistema, esse teu corpo, né? Estratégias para que você consiga, de fato, superar. E é o que eu vou te apresentar nesse protocolo, leva em consideração esses pontos. A mesma coisa acontece com o ganho de peso. Então, o ganho de peso ele é o contrário. Quanto mais peso você vai ganhando, você vai tendo outros tipos de mecanismos de defesa para evitar com que você engorde demais. Porque, veja, em ambos os cenários, ou seja, quando você está perdendo peso ou quando você está ganhando peso, se a gente for para o extremo,
você vai chegar à morte. Uma pessoa que fica ganhando peso infinitamente, ela vai morrer de alguma forma. Assim como uma pessoa que emagrece, vai para emagrecer, 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 vai perder toda a gordura, morre, né? Tô falando óbvio, no extremo. Então, o corpo, como ele tem um único objetivo de te manter vivo, ele entende, né, essa perda ou esse ganho dessa maneira. Cara, se eu não controlar isso aqui agora, isso aqui vai ser um problema. E aí ele começa a entrar nesse mecanismo de defesa. Então você começa, por exemplo, a ter menos fome. Se eu tenho menos fome, eu não como, né? Eu não exagero, eu não extrapolo. Se eu não tenho desejo, eu não fico ali naquela loucura de querer ficar comendo. E aí você tem o quê? Dificuldade de ganhar peso. Sem contar que quanto mais peso você tem, teu metabolismo fica mais acelerado. Enfim, são vários elementos aqui que fazem com que você não consiga extrapolar. É óbvio que, se a gente for pegar isso num patamar de anos, né? Então, sei lá, 10 anos, você pode sim ter ganho aí, sei lá, 10 quilos, 15 quilos. Tudo vai depender muito do contexto que você tá. Às vezes você passa por um desequilíbrio emocional, cara, você vai descontar na comida, você vai buscar a comida como uma fuga, então você pode ganhar peso. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma questão mais natural, assim. Vamos tirar todos os elementos, vamos botar todos os elementos externos que poderiam influenciar você a comer mais. Vamos falar de uma questão natural. É assim que funciona, tá? E a gente chama isso de adaptações fisiológicas. O seu corpo ele vai se adaptando e vai buscando esse equilíbrio. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender, que você vai passar por isso. Então, comecei meu emagrecimento, eu já preciso entender e saber que eu preciso começar com inteligência. E aqui entra o primeiro erro da maioria das pessoas. Começar a emagrecer fazendo coisas extremamente restritivas, fazendo coisas extremamente difíceis, fazendo coisas extremamente para dar resultado rápido. Não funciona porque você vai lidar com essas adaptações aqui o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido é o teu resultado, ou seja, se você perde 10 quilos em 15 dias, o corpo ele entende isso como um grande ponto de urgência. E aí ele vai entrar nessas adaptações muito mais rápido. Então nós temos que, então olha que interessante, o fundamento, entendendo ele, já faz com que você comece o seu processo diferente. Cara, se eu vou ter isso, e se ter resultado rápido é ruim, então eu tenho que ir devagar. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, e eu estou trazendo ele aqui porque o protocolo que eu vou te apresentar, ele respeita esses dois elementos que eu estou te mostrando. Esse é o primeiro. O corpo ele sempre vai tentar se equilibrar e ele sempre vai jogar contra o teu emagrecimento. E o outro é o inimigo silencioso, que muitas vezes você não sabe que você tem. Esse inimigo, ele muitas das vezes não é perceptível, mas ele está lá, te travando, ele está lá te prejudicando e você ao menos tem conhecimento sobre isso. Que é o quê? É a inflamação intestinal. A inflamação intestinal ela é caracterizada pelo que a gente chama de disbiose intestinal. O que é a disbiose intestinal? É o desequilíbrio das bactérias do intestino. É quando você começa a ter mais bactérias ruins, ou bactérias que engordam, porque elas têm essa atividade no seu corpo, do que bactérias boas, né, que são as bactérias que emagrecem, porque elas também têm essas atividades. Então, a gente tem basicamente esses dois grupos, bactérias boas e bactérias ruins. Quando você tem essa disbiose, então, você vai ter mais bactérias ruins do que bactérias boas. E o que começa a acontecer? Primeiro, você começa a sofrer uma inflamação. Por quê? Essas bactérias, elas liberam substâncias que vão machucando o teu intestino. Então, esse machucado, ele vai inflamando. E aí, essa inflamação, ela se não for tratada, vai piorando e vai desenvolver outros tipos de problema que vão levar você a ter doenças, vai ter problemas mais sérios, até um problema intestinal mais grave, como, por exemplo, o desenvolvimento de um câncer. Isso é assim, não tem fim. O fim é literalmente você acabar com a tua saúde e morrer, tá? Mas eu quero focar aqui no aspecto do emagrecimento. Então, o que a disbiose intestinal ela faz com o teu processo de emagrecimento? Ela literalmente trava e ela conduz você ao processo oposto. Então, quando a gente fala de um intestino inflamado, um intestino recheado de bactérias que engordam, uma disbiose intestinal, nós estamos falando que você, a partir de agora, vai ter muito mais dificuldade de perder peso e muito mais facilidade de ganhar peso. E talvez você se encontre aqui. Você é aquela pessoa que faz dieta, faz exercício, toma suplemento, faz tudo o que falam para você fazer e você não consegue emagrecer. Ou então você é aquela pessoa que até emagrece, mas não consegue perder gordura, né? A barriga continua ali. Ou você é aquela pessoa que emagrece, perde barriga, mas
só de pensar em comer uma besteira, pronto, você já engorda 2 quilos. Você tem facilidade de ganhar peso, assim também como você tem facilidade de perder quando você consegue fazer o que você tem que fazer. Então existem esses grupos, né, de pessoas, você pode estar inserido em uma delas. E aí o que acontece? Essas bactérias ruins, né, elas, como eu falei, são bactérias que engordam, por quê? Elas são capazes de extrair mais caloria de tudo que você come. Então, existem alimentos, só para você ter uma ideia, que são as fibras, né? Esses alimentos ricos em fibras, esses alimentos eles não são digeríveis. Então, eles são alimentos que, quando o seu intestino está saudável, eles geram um benefício, porque eles alimentam as bactérias boas. As fibras são alimentos das bactérias boas. A gente chama isso de pré-biótico. Então, essas bactérias, elas utilizam dessa fibra, elas se alimentam, elas produzem substâncias que favorecem o teu emagrecimento. Olha só que interessante. Essas substâncias, por exemplo, são substâncias que te geram saciedade, são substâncias que ativam o teu metabolismo. E aí isso vai agregar para o teu emagrecimento. Agora, quando o teu intestino está com bactérias que engordam, essas fibras, elas alimentam essas bactérias. Só que essas bactérias, elas fazem o quê? Elas extraem caloria dessas fibras. Elas conseguem ter essa capacidade de extração calórica. Então, aquele alimento que teoricamente não teria uma caloria, porque ele não é digerível, para aquela bactéria, ela é digerível e acaba fazendo com que você tenha um aumento no teu consumo calórico. E aí, trazendo isso aqui para uma explicação mais simples. É como se você estivesse comendo um bombom e o teu intestino, por ter várias bactérias ruins, ele transforma um bombom em 2 bombons. É uma explicação muito idiota para explicar isso, para mostrar isso, mas é só para você entender. A extração calórica é isso. É você estar comendo uma quantidade e essas bactérias extraem mais calorias, você está comendo mais do que você teria ali. E aí isso facilita você de engordar. Por quê? A gente viu aqui que o princípio básico do emagrecimento é: se eu como mais do que eu gasto, eu engordo. Se eu como menos do que eu gasto, eu emagreço. Então, se aqui eu estou tendo uma extração calórica maior, logo, se o meu consumo aumenta de caloria, eu engordo. E é por isso que muitas das vezes você ganha peso. Ou então, às vezes você come uma quantidade, extrai mais caloria e você fica naquele tete a tete. Você gasta a mesma coisa que você come, então você não perde peso. E aí você não entende, você faz isso, faz aquilo outro e não perde peso. É justamente por conta disso aqui. Além disso, você tem uma redução no teu metabolismo. Então essas bactérias, elas reduzem o teu metabolismo. E se você tem um metabolismo mais reduzido, você tem mais dificuldade de perder gordura, sem contar outras atividades. Então você fica com menos energia, menos disposição, porque esse metabolismo está lento. Tá bom? Você começa a ter uma resistência à insulina, a famosa pré-diabetes. O que é resistência à insulina? Você não consegue, o seu corpo, na verdade, não consegue lidar bem com a glicose. Então ele tem dificuldade, ele precisa produzir muito a insulina, né, que é um hormônio que capta essa glicose, e aí faz com que você tenha dificuldade de utilizar essa glicose de forma eficiente. Ao invés de você utilizá-la, você utiliza de uma forma menor, podemos dizer assim, e o restante você vai acumulando como gordura. Porque, só para você entender, quando a nossa glicose sobe no sangue, aquela glicose ela tem que diminuir. Ela não pode, você não tem jeito, você não pode ficar com a glicose alta no sangue por muito tempo, porque aquilo ali vai te gerar vários outros danos negativos para a tua saúde. Então o corpo ele libera insulina, é um hormônio que vai absorver essa glicose. Só que você tem uma resistência. Então você, quando tem essa resistência, precisa produzir muita insulina. Só que ainda assim você não tem capacidade de pegar toda a glicose do sangue. Então é como se você, vamos supor assim, vamos botar um número de, a glicose ela tem que ficar em torno de 70 a 90, vamos botar assim. Então ela sobe a 300. Cara, 300, a glicose está alta pra caramba. Eu produzo insulina. Só que essa insulina ela não está conseguindo baixar essa glicose para 90. E aí eu tenho que produzir mais insulina, e quanto mais insulina eu vou produzindo, é onde a gente entra na diabetes. Você produz muito e não está tendo capacidade de absorver, porque está produzindo demais. Você fica resistente. E aí você começa a ter que pegar essa glicose e acumular, porque você tira ela do sangue, você acumula como gordura. É a partir disso que você começa a engordar. É por isso que pessoas que têm pré-diabetes ou então diabetes têm mais dificuldade de emagrecer quando não controlam essa glicose a partir da alimentação, que é o único meio, né, no quesito de fornecer energia. Também tem a atividade física, que é uma outra forma de você baixar a glicose, mas não tem
a alimentação, quando não é controlada, você acaba tendo maior ganho de peso por conta disso. E você tem uma alteração hormonal, então você começa a ter muito mais fome, você gera menos saciedade, você tem os seus hormônios, né, que vão agir no quesito de queima de gordura, já não está tão funcional assim, e aí você tem toda uma complicação e uma dificuldade de emagrecer. Então, a disbiose, ela te ajuda a engordar por conta desses elementos, tá? E aí, eu vou te mostrar o protocolo, né? É a minha metodologia, como que eu aplico isso nos meus atendimentos. Ele tem o foco de desinflamar o intestino. A minha especialidade hoje é nessa desinflamação. O meu método ele foi desenvolvido para ajudar pessoas a desinflamar e, a partir dessa desinflamação, conseguir ter um emagrecimento mais saudável, mais definitivo, conseguir perder gordura de verdade, para que assim elas possam conquistar o objetivo e o corpo que elas desejam. Então aqui a gente trabalha justamente nesse elemento que é o que eu acredito ser o mais importante para você conseguir mudar o seu corpo. E aí, antes da gente entrar no protocolo, eu preciso trazer essas verdades que são difíceis de serem aceitas. A primeira delas é o seguinte, ó, perder gordura é um processo lento, porém ele é rápido quando você segue o passo a passo, foi o que eu te expliquei no início. O rápido aqui é se você seguir o protocolo, vai ser mais fácil e mais rápido do que se você estivesse indo sozinho. Só que entenda o seguinte, gordura é uma energia de sobrevivência. O que é a gordura? É uma energia que está acumulada lá, né, um estoque que quando você precisar dela, ela vai te ajudar. Igual reserva de emergência, né? Quando aquele dinheiro que você vai juntando ali para, cara, aconteceu alguma coisa, eu tenho um dinheiro aqui que vai me salvar. A gordura dessa forma. Então veja, se você ficar gastando a tua poupança ou a tua reserva de emergência com besteira, ferrou. Você vai ficar sem dinheiro. E no momento que você precisar daquele dinheiro, você não vai ter, porque você ficou gastando com besteira. Assim funciona o corpo. Ele não quer gastar gordura. Ele não quer queimar aquela gordura com besteira. E aí, tudo que você faz para emagrecer vai ter todo um processo acontecendo e o corpo ele vai administrar isso de uma forma que, primeiro, ele vai dar aquilo que é mais fácil. Então, o que você vai primeiro, né, no processo de perda de gordura, o que você faz? Primeiro ele vai disponibilizar a glicose que está lá no teu fígado, que a gente chama de glicogênio hepático. Depois ela vai fornecer a glicose que está no teu músculo. Isso aqui eu estou falando de uma forma bem simples, isso tende a acontecer tudo ao mesmo tempo, tá bom? A gordura, nesse meio, nesse contexto, ela vai sendo direcionada bem pouquinho, é bem pouquinho. Primeiro a gente fornece aquilo que é mais rápido, glicose hepática, glicose muscular. Quando você faz uma coisa muito drástica, então você faz aquela dieta só de proteína, cetogênica, coisas muito restritas de uma hora para outra, nesse momento o teu corpo ele também vai jogar o músculo para o jogo. Porque o músculo ele é trabalhoso, ele gasta energia, então você perde músculo nessa parada. Então, sempre que você começa algo muito extremo e resultado rápido, você vai ver que você vai perder muita retenção de líquido, que é a água, você vai perder músculo e você vai perder um pouco de gordura. É aquele cenário que você emagrece, você seca, mas você está flácida e você ainda tem aquelas gorduras ali localizadas que não saem. Então você está num aspecto magro, mas você ainda tem cheio de gordura. Então a perda de gordura, por conta disso tudo, ela é demorada. E nós precisamos ter inteligência, como eu expliquei no início, e uma estratégia para conduzir o corpo a ir utilizando essa gordura de uma forma que você não perca músculo. E você consiga perder muita mais gordura do que qualquer outra coisa. E isso é um processo lento. Eu costumo dizer, dentro do meu método com os meus pacientes, que eu preciso de 3 meses para diminuir tua barriga. Isso é muito relativo, tá? Mas vou botar aqui, ó. Tem esse vídeo aqui nesse card, inclusive eu vou botar como a segunda parte desse vídeo para você ver, onde eu falo sobre como que você consegue perder a barriga em 90 dias. Porque é o tempo que eu levo, é o tempo que eu digo que é possível você perder assim, uma quantidade exorbitante de gordura de barriga em 3 meses. Tem paciente que em 1 mês perdeu 22 centímetros de barriga. Em 3 meses você perde, sei lá, 30 centímetros de barriga. Isso vai depender de cada caso. Mas nesse vídeo que eu botei aqui, eu mostro inclusive a transformação de uma paciente em 90 dias. Mês a mês, a transformação da barriga dela. E ali você pode ter uma noção do que você pode conquistar em 3 meses.
E eu não gosto de falar muito de peso, apesar de cada etapa do que eu vou te falar aqui, eu vou te trazer um peso que é o que as minhas pacientes conseguem, mas eu gosto de falar de resultado. E esse resultado a gente vê pela foto. Então a gente vai falar daqui também de como que você vai avaliar o teu resultado, mas é importante você entender, perder gordura, e eu tô falando de perder gordura, não de perder peso, são coisas diferentes. Perder gordura é uma coisa que leva tempo. Segunda verdade, ganhar gordura é fácil. E aí você provavelmente já viveu isso. Cara, perdeu lá um peso, demorou, se sacrificou, tem que se fazer exercício, fazer dieta, e para ganhar, ó, é rápido. Por que isso acontece? Simplesmente porque hoje a gente vive num país, num mundo, vamos dizer assim, um mundo obesogênico. O que é isso? É um mundo que tem uma infinidade de opções gostosas de comida que são calóricas. E o fato de serem gostosas faz com que você coma mais. Então a gente já tem um alimento calórico. Quando você come mais, você extrapola muito mais as suas calorias. Simplesmente por isso. Então hoje a gente está nessa era de disponibilidade, de facilidade, de praticidade, de ser algo barato. E aí a gente vai comendo livremente, sem controle, e a gente engorda. Você não via isso, por exemplo, lá na, sei lá, década de 90, na década de 80. Não é, o índice de obesidade era pequeno. Né? A índice de doença vinda de obesidade era pequena, porque as pessoas eram muito mais ativas, não tinha essa disponibilidade toda de alimento, eram alimentos mais naturais. Então hoje, essa verdade, ela é difícil de ser aceita, porque, cara, é muito fácil engordar, difícil emagrecer. Pois é, porque é muito mais fácil você sentar a bunda no sofá e ficar comendo e vendo uma série do que você ter que levantar a bunda do sofá e ir para academia e evitar ficar comendo coisas calóricas. Por isso que também a gente tem essa discrepância. E a terceira quanto mais efeito sanfona você passa, mais difícil vai ser perder gordura. Principalmente se você for já mais velho, tiver 40, 50 anos. Por quê? Porque o efeito sanfona ele vai te inflamando cada vez mais. Esse ganho de peso rápido é a pior coisa que pode acontecer para o seu corpo. Você desequilibra ele de uma forma muito, muito rápida. E aí você vai tendo um desequilíbrio hormonal, metabólico, uma inflamação generalizada muito pior. Então, isso aqui, mais uma informação que faz você pensar o seguinte, eu tenho que ter cuidado. O meu processo de emagrecimento ele tem que ser muito mais consciente, eu tenho que ter muito mais inteligência a partir de agora. Por quê? Porque se eu tenho efeito sanfona, vai ficar mais difícil de emagrecer. Eu vou ficar cada vez pior com relação ao meu organismo como um todo. Eu vou me deteriorar com o tempo. E você para de buscar os efeitos milagrosos, você para de buscar a solução mágica que talvez para você naquele momento vai ser a solução. Isso não existe. Emagrecimento é um conjunto de coisas que você vai mudando, principalmente nível comportamental, que a gente vai entrar aqui, e que vai transformar você numa nova pessoa que vai ter um novo resultado. Sem isso, você não vai conseguir. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar do protocolo então. Esse protocolo, ele, como eu falei, é o protocolo que eu sigo dentro dos meus atendimentos. Aqui está o meu método. Eu vou te mostrar o passo a passo, eu vou te mostrar a minha filosofia com relação ao emagrecimento, o que eu penso, o que eu acho, as minhas opiniões, e eu vou te mostrar o raciocínio por trás desse método, tá bom? Bom, primeira coisa que você vai fazer, isso aqui é indispensável, registro do seu momento atual. Você precisa saber como que você está hoje. E esse registro ele não é só peso, mas ele é foto do corpo. E eu sei o quanto isso é difícil, talvez para você. A situação que você se encontra hoje, você colocar um top e um short e botar a barriga para jogo, sem querer ficar escondendo a barriga, é um desafio. Eu sei, mas você tem que vencer isso. Todas as pacientes que venceram essa questão da foto e fizeram um registro real, não se esconderam. Porque se você for mulher, você sabe. Se você tiver com barriga, se você tiver com sobrepeso, você está se escondendo. Para você não mostrar aquilo que te incomoda. E tá tudo bem. Mas você não pode se esconder de você mesmo. Porque isso é uma ilusão. Você acha que você está bem, você acredita nessa mentira. E quando você acredita nessa mentira, você vai procrastinando o seu autocuidado. Então, as minhas pacientes, quando elas vencem esse medo ou esse desconforto e registram a verdade, quando elas olham para aquilo, elas falam, meu Deus do céu, eu tô pior do que eu imaginava. Misericórdia, eu preciso mudar isso urgente. E aquilo é o gatilho
que conduz ela a ter uma insatisfação grande. Algumas ficam tristes, algumas desanimam, mas elas falam, se eu desanimar já era. Vamos utilizar isso aqui como o gatilho, o pontapé. E aí elas começam, e essas são as que têm mais resultado, porque elas sabem da verdade. Então, sai só do peso, o peso ele é importante, mas a foto do corpo é mais importante. Eu falo que a foto do corpo é a coisa mais preciosa que você vai ter com relação ao resultado. Melhor do que balança, melhor do que biopedância, melhor do que qualquer outra coisa. Cara, a foto do corpo é realidade. É o registro. Pum. Registro momentâneo. Ali, ó. Registrei o momento. É a verdade. Não tem jeito. Daqui a 30 dias, quando você tira outra foto, se você está fazendo certo, você vai ver a realidade. É o momento atual. 30 dias depois, seguindo o protocolo. Pronto. Não tem possibilidade de ter um número ali que está sendo influenciado, sei lá, porque você não bebeu água, tá entendendo? A balança muitas das vezes vai ter isso. Não vai ter um número ali influenciado. Você fez a biopedância, só que você acabou comendo um pedaço de chocolate no dia anterior e falam que você não pode comer açúcar. Sei lá, tô dando um exemplo. E aí você vai, sabe, exame de sangue, você tem que ficar 12 horas. Se você comer um chocolate, comer alguma coisa, altera? Pois é, a foto não tem isso. A foto não mente. Então vai ter que fazer isso. Isso aqui, cara, é imprescindível. Se você não faz isso, você não vê o que está acontecendo. Se você não vê o que está acontecendo, você desanima, você desiste. Pronto. Registrou o momento? Beleza. Agora vamos definir um tempo. É extremamente importante você definir um tempo que você vai fazer essa parada aqui. Que você vai se dedicar ao teu emagrecimento. Que você vai se esforçar para fazer o que tem que ser feito. Porque quando você tem um tempo na tua cabeça, você sabe que tem um início, meio e fim. Você não fica naquela noia de falar assim, ai meu Deus, eu vou ter que viver para sempre para isso. Não, é durante aquele tempo. E dentro da minha filosofia, eu falo que 3 meses é o tempo, assim, mínimo para a gente ter um resultado real. Mínimo. Então, qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer projeto que eu vou começar, são 3 meses. Esse é o tempo. Por quê? O tempo ele também me propicia ter mais facilidade de ir me adaptando, de criando capacidade, de progredindo nessa jornada. Porque a gente precisa dessa progressão. A gente precisa desenvolver capacidades e habilidades para lidar com aquilo que a gente precisa fazer. Então, se você hoje, por exemplo, é uma mulher sedentária, entrar na academia de uma hora para outra é a pior coisa que você faz. Então, a gente precisa progredir. E o tempo, ele vai nos possibilitar isso. E a gente vai entrar em exercício, eu vou te explicar com mais detalhe. Então, 3 meses é o tempo ideal para você ver grandes mudanças. É o que eu defendo, tá? E eu oriento você a fazer o mesmo. A partir do momento que você definiu esse tempo, agora a gente vai dividindo em blocos, justamente para ficar mais próximo. Então, a gente tem algo maior, então 3 meses. Agora a gente divide ele em pequenos blocos para tornar isso mais palpável. E o que eu faço dentro do meu método? Eu divido em 3 blocos de 1 mês. Então, a gente vai ter o primeiro bloco de 1 a 30 dias. A gente vai ter um segundo bloco, que é o segundo mês, de 31 a 60 dias. E o terceiro bloco, de 61 a 90. Simples assim, tá? Isso fica mais fácil da gente mentalmente ser capaz de fazer, não, por 30 dias eu vou fazer isso. Depois, por 30 dias eu vou fazer. Fica mais fácil do que falar assim, cara, 90 dias, caraca. Eu vou fazer, mas é um tempo, né? Fica um pouco distante. Então, a gente diminui esse espaçamento de tempo. E aí, esse primeiro bloco, dentro do meu método, a gente tem um objetivo, que é eliminar as bactérias ruins e eliminar o excesso de toxinas. Lembra que eu falei para que a inflamação intestinal é caracterizada pela disbiose? E que a disbiose é o aumento das bactérias que engordam e a diminuição das boas? Então hoje, se você está inflamado, você tem um intestino recheado de bactérias ruins e um organismo cheio de toxinas. Por quê? Essas bactérias também produzem toxinas. Então nosso objetivo é eliminar essas bactérias. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. A gente vai fazer isso através de 3 coisas: a dieta, o exercício e a suplementação, tá bom? Quando a gente fala de dieta, qual é o objetivo da dieta nessa fase? É a gente ajustar os comportamentos e ajustar a qualidade nutricional. O que eu quero dizer com isso? Se você for olhar hoje para a tua alimentação, você vai ver que você provavelmente não segue uma rotina definida, você não controla as quantidades, você não segue uma frequência alimentar padronizada, ou seja, às vezes você toma o café da manhã, às vezes não toma, às vezes você faz um lanche da tarde, às vezes você não faz, você provavelmente não faz lanche da manhã, ou então você vai fazendo, sei lá, tem dia que você faz 4 refeições, tem dias que faz 5, tem dias que você faz 3, tem dias que você belisca, tem dias que você não belisca, tem dias que você fura a dieta. Então, quando você olha para o contexto da tua alimentação, tá tudo desorganizado. E a gente precisa organizar. A gente precisa
criar uma estrutura que você siga todos os dias e respeitando aquilo. É igual ao seu trabalho. É bem provável que você não tenha essa desorganização no teu trabalho. É bem provável que você siga a estrutura que foi definida para você. Então você entra num horário e sai num horário. Você trabalha X vezes na semana. E independente se você está com vontade de trabalhar, se você está animado, se você está cansada, se você está irritado. Independente disso, você está lá respeitando aquela estrutura que foi estabelecida. A tua alimentação ela tem que seguir a mesma coisa. Porque assim como o trabalho, se você faltar, você é descontado. E você vai sofrer danos com aquilo, né? Se você começa a faltar demais, você pode ser mandado embora. A tua alimentação ela também. Se você não come corretamente, você vai ter um prejuízo com relação àquilo. Então aqui o primeiro passo, diferente de tudo que as pessoas defendem e fazem, é ajuste comportamental. Não é entrar numa dieta restritiva, que passa fome, que come pouco. Não, cara. Eu preciso organizar a tua vida. É exatamente o que eu faço dentro dos meus atendimentos. A gente organiza a vida, a gente vai construindo hábitos para que você possa, a partir disso, ter uma estrutura fixa e isso faz com que você tenha resultado. E eu digo que em 30 dias, ajustando apenas essas questões de comportamento, são os maiores resultados que eu tenho dentro do meu método, porque aqui a gente está trabalhando no ponto mais importante, que é essa questão comportamental. Então, quais são essas questões de mudança, né? O que eu vou começar a mudar? Bom, primeiro a gente vai começar a evitar os alimentos que inflamam o intestino. Os alimentos que alimentam as bactérias que engordam. Então, quando a gente olha para esses alimentos, a gente vai ver que açúcar, doces, frituras, produtos industrializados, álcool, embutidos, todas essas coisas são alimentos inflamatórios. Tanto inflamam o seu corpo, quanto alimentam as bactérias que engordam, que também inflamam o teu intestino. Então veja, não faz sentido eu querer desinflamar, ainda me permitindo comer coisas que inflamam. É o exemplo que eu sempre trago dentro dos atendimentos. Imagina que você tem um corte aqui, tá bom? Se tem um corte aqui, ele está dolorido. Faz sentido eu pegar o meu dedo e botar no corte? Não, pô, vai doer. Vai estar machucado, eu vou botar um dedo aqui, vai machucar mais. É isso que acontece quando você está inflamada e você come alimentos inflamatórios. Você está pegando o teu dedo e está colocando aqui. Ou seja, está inflamando muito mais. Então eu preciso parar de colocar o dedo e começar a curar isso aqui. É exatamente isso que a gente faz quando a gente para de comer esses alimentos que nos inflamam. A gente evita ficar colocando o dedo na ferida e a partir de agora a gente entra numa conduta que vai tratar aquela ferida. Então esse é o primeiro ponto, ele evitar os alimentos inflamatórios. O segundo ponto é os alimentos problemáticos. Esses aqui são os mais perigosos. Por quê? Porque eles não são observados. Alimentos problemáticos são aqueles alimentos que, quando você come, eles te geram estufamento, eles te geram gases, eles te geram desconforto. E esses alimentos, eles podem ser, por exemplo, alimentos saudáveis. Então, vou te dar um exemplo aqui. Leite, glúten, né, o pão, feijão, legumes, tem alguns legumes que trazem esses efeitos, que é repolho, brócolis, couve-flor. Tudo vai depender de como que você tá e de como que você responde. Então, eu, por exemplo, não estou inflamado, mas o feijão, ele não é bom para mim. O meu corpo não reage bem ao feijão. Eu não consigo ter uma boa digestão. Eu posso botar de molho por 48 horas, eu posso fazer o que for no feijão, não me dou bem. E esses efeitos que o corpo tem sobre aquele alimento são efeitos que vão irritando o seu intestino. E essa irritação também gera uma inflamação. Então é extremamente importante a gente começar a se auto-observar e ver quais são os alimentos que a gente se dá bem e qual que a gente não dá. E uma coisa que eu sempre falo, o alimento ele não é um vilão. O pão não é um problema. O leite não é um problema. O queijo não é um problema. O problema é como você reage àquilo. E você vai precisar perceber como você reage aos alimentos e às quantidades. Talvez você não se dê bem com 2 fatias de pão. Ou talvez você não se dê bem com um pão francês, mas com um pão integral você se dê bem. Com um pão de fermentação natural você se dê bem. Ou então você não se dá bem com um pão inteiro de francês, mas meio pão francês você se dá bem. Então veja, essa autoobservação ela é fundamental para que você agora comece a reconhecer quais são os alimentos que você tem se dado bem e quais não estão. Também existe o fator de inflamação. Eu tenho pacientes que chegam até mim, por exemplo, e elas
não se dão bem com iogurte, com leite, porque elas estão inflamadas. A partir do momento que desinflamam, não tem mais nenhum problema. Então, assim, essa autoobservação é importante. É importante você entender que nem sempre vai ser necessário você tirar isso da tua vida. Às vezes é só o ponto do momento, então você está inflamado e por isso você não está se dando bem. Desinflamou, vai voltar a comer. Isso é uma questão de tempo. Ou às vezes realmente você, cara, não se dá bem com esse alimento. Paciência, assim como eu sou com feijão. Paciência, não como feijão e tá tudo certo. Mas isso aqui é fundamental você saber, porque isso aqui é algo que muitas mulheres não observam. Muitas pessoas comem achando que é normal se sentir estufada e por trás ali está gerando uma irritação, uma inflamação e não entendem por que não saem do lugar. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança é começar a olhar para a dieta que você está fazendo, ou seja, para aquilo que você está comendo durante o dia. E aí a gente entra aqui no elemento de controle de quantidade. Para você começar a desinflamar, para você começar a emagrecer, eu falo que tem que ter um consumo de 1.300 calorias. Tá? Isso aqui, eu estou trazendo essa quantidade porque você que está aqui me assistindo, você não está tendo uma consulta individual. É claro que na consulta individual eu faço isso personalizado, individualizado. A gente olha para o teu peso, para a tua altura, para as tuas necessidades. A gente individualiza isso aqui e aí você tem uma quantidade específica, tá bom? Inclusive, se você quiser ter essa consulta individualizada comigo para eu te ajudar a aplicar todo esse método para você, aqui embaixo na descrição tem um link para você agendar sua consulta e saber mais como funciona, valores e ter esse acompanhamento. Inclusive vai ser um prazer ser o teu último nutricionista, porque depois desse atendimento e desse acompanhamento, você não vai precisar de mais nenhum, porque você vai aprender literalmente o que você precisa fazer na íntegra. Então, aqui eu trago uma quantidade, que é uma quantidade que assim, ela é meio que padrão. O que eu quero dizer com isso? Se você consumir 1.300 calorias, é garantido que você vai perder peso, tá bom? Independente se você tem 70 quilos, 80 quilos ou 90 quilos. O que vai diferenciar, é claro, se você tiver mais peso, essa quantidade vai ficar cada vez menor para você. E isso pode não ser tão bom, porque você pode vir a sentir fome, já que você precisaria comer um pouco mais. Mas o que eu quero trazer de exemplo é que é necessário ter esse controle alimentar, porque grande parte das pessoas não tem um controle alimentar, ou seja, não pesam seus alimentos, não sabem o quanto está comendo. Elas acham, eu como mais 2 colheres, eu como um pedaço de batata, um pedaço de frango. Isso não é contabilizar. E se você não sabe o quanto você está comendo, as chances que você possa estar comendo mais ou menos é muito grande. E você fica naquela relatividade. Então, eu sempre oriento as pacientes a estarem pesando a comida. E para que você possa ter uma ideia de quanto você está comendo, o que você pode fazer? Você começa a pesar esses alimentos. A partir disso, você vai ter a noção da quantidade que você tem. E isso vai fazer com que você tenha mais facilidade, por exemplo, de pegar um aplicativo que conta caloria e colocar a quantidade lá que você está comendo e ele vai te dar a caloria. Um programa que eu uso é o que, vou botar aqui, programa, entre parênteses, programa de contagem calórica. É esse aqui que eu uso. Fat Secret. Tem um aplicativo, você pode botar e baixar esse programa aqui, só botar lá 100 gramas de arroz, sei lá, vai te dar a contagem calórica. Você vai botar tudo que você come e você vai ter no final do dia a quantidade de caloria que você está comendo. É só você se basear nisso aqui, tá? Se você for mais pesada, sei lá, vamos botar que você está pesando 100 quilos. Você pode consumir até umas 1.500 calorias aqui de boa, 1.600. Se você pesa 90, vamos botar 1.400. Se você pesa 80, 1.300. Se você pesa 70 quilos, 1.200. Vamos botar nessa faixa aqui. O que importa é você começar a ter esse controle, tá bom? Comer 5 vezes ao dia. Isso aqui foi uma coisa que eu te falei, no início, que muitas das vezes você come 4 refeições, 3 refeições, 5 refeições, 2 refeições. A gente precisa regular todo dia 5 refeições. Por que 5 refeições? É a quantidade que, dentro da minha prática, dos meus estudos, eu descobri que é a melhor quantidade de refeições que você pode fazer para ativar o teu metabolismo, aumentar a oferta nutricional e regular o que a gente chama de relógio biológico. Eu não vou me entrar muito aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre o porquê comer 5 vezes ao dia. A gente dentro da nutrição tem uma área que se chama crononutrição, que é como o corpo funciona de acordo com a nutrição. Então, como os nutrientes podem influenciar o relógio do meu corpo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso,
tá bom? Mas o que eu quero que você saiba agora? Você saiba agora é que o seu corpo ele tem um relógio. Esse relógio ele funciona de acordo com o dia e com a noite. E a nutrição ela influencia positivamente e negativamente isso. Então, quando você tem uma padronização nessa alimentação, nessa aqui, comer 5 vezes, que é café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, você consegue regular esse relógio e fazer com que você funcione de uma forma mais eficiente. Então aqui, o que eu começo a ver quando meus pacientes começam a comer isso daqui regularmente? Primeira coisa, intestino regulado. Começam a ir no banheiro sem laxante, sem nada, apenas com a alimentação. Porque cada alimentação é um estímulo para o intestino. Sem contar que todo dia, comendo 5 vezes ao dia, você vai regular esse organismo. Por quê? Lembra que eu falei que o organismo ele vai tentar se adaptar? Então, se você faz isso aqui todo dia, ele se adapta a isso. Então, ele já fica esperando que você vai comer o café da manhã. Ele já espera que você vai comer o lanche. Ele já se adapta àquele recebimento nutricional e ele vai trabalhando de acordo com isso. Tá bom? Então, isso aqui é uma outra coisa que a gente muda nessa parte de comportamento. Veja, é tudo comportamento. Cara, eu vou evitar comer alimentos, é um comportamento. Eu vou começar a controlar a minha quantidade de alimento, é um comportamento. Eu vou comer 5 vezes ao dia, é um comportamento. Tá? Além disso, a gente adiciona essas duas coisas aqui. Um é o shot matinal, não sei se você já ouviu falar, mas eu costumo dizer que é o remédio natural do dia. Você já acorda tomando um remédio natural. Por quê? Aqui a gente vai ter 4 alimentos, né? Ingredientes, podemos dizer assim, que vai ter uma ação anti-inflamatória, antioxidante, antibacteriano no teu intestino. Então aqui a gente tem a cúrcuma, o gengibre. Você pode botar, ó, vou até botar a quantidade aqui, ó, 1 colher de chá de cúrcuma. A mesma coisa para o gengibre, então 1 colher de chá de gengibre, 1 limão espremido, vou botar aqui, ó, 1 limão espremido e 20 gotas de própolis em 50 ml de água. Então você vai botar isso aqui tudo junto num copinho e vai misturar e vai tomar logo de manhã cedo, em jejum. Acordou, tomou água, faz esse shot aqui e toma ele logo depois. Além disso, a gente vai entrar com os chás também, né? O chá de hortelã, erva cidreira, camomila, gengibre com canela. São chás que vão te ajudar na digestão, vão te ajudar no sono e vão te ajudar também no processo anti-inflamatório, tá bom? Isso aqui são coisas que você pode adicionar aí nessa parte da dieta. Eu não botei aqui, mas vamos lá, vamos botar aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, tomar 2,5 a 3 litros de água ao dia. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é algo que é muito importante, simples e muita gente negligencia. Bom, vamos entrar na parte de exercício agora. Exercício, ele tem o objetivo nessa primeira etapa, gerar adaptação do corpo com o estresse. Se você não sabe, o exercício ele é estressante. Ele inflama o teu corpo, ele inflama o teu músculo. Então, se você é uma pessoa sedentária, você vai sair de um estado e vai começar a entrar em outro, que é o quê? Você está no estado, sei lá, normal. Você está inflamado, seu corpo está inflamado, mas não tem uma ativação do corpo. Agora você começa a fazer exercício. Agora você vai entrar no estado ainda mais inflamado, porque agora você está fazendo exercício que está rompendo fibra, está exigindo lá de você, e você vai ter mais um fator inflamatório. E aqui é onde grande parte das pessoas pecam, porque elas saem do sedentarismo, já querem fazer academia todo dia, ou elas já querem começar a correr. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você está literalmente colocando o teu corpo, cara, no pior estado que você poderia colocar. Então aqui, o que a gente faz? A gente vai ter um objetivo de gerar adaptação. O que é isso? Fazer as coisas aos poucos. Então uma coisa que eu faço sempre, né, eu dou uma sugestão, porque eu não sou profissional de educação física, então não posso gerar essa orientação, mas é uma sugestão, uma dica aqui que eu te dou para você fazer, busque ali um profissional, fale com o teu professor, com o teu personal, mas é uma sugestão que eu dou. Quem é iniciante, começar o exercício, essa ativação do corpo, fazendo uma caminhada diária. 30 ou 40 minutos todos os dias. Ou se você quiser entrar na academia, comece pelo menos 3 vezes na semana. É o essencial. 30 dias fazendo isso. Você vai perceber que o estresse ele vai ser menor, que vai ser mais fácil você fazer isso aqui. Agora, quem é avançado, ou seja, quem é uma pessoa que está ali já fazendo academia, já come bem, né, só que não está conseguindo emagrecer, aí a gente vai ter uma
vamos botar assim, ó, remodelar isso, né? Então, musculação 6 vezes na semana. Talvez você esteja fazendo 4, talvez você esteja fazendo 5, talvez vai variando. Estabeleça 6 vezes. É a meta. Todo dia não, 6 vezes eu tenho que fazer. Só que não basta só fazer o exercício. Às vezes você só tá... Isso é muito comum. Você só vai na academia, né? Segue ali a tua planilha, mas não respeita exatamente todos os pontos daquela planilha de treino. Então aqui a gente vai começar a fazer o quê? Controlar o tempo de descanso. Então se você treina, você tem que ter um tempo de descanso definido. Isso é essencial. Então respeita. 60 segundos é 60 segundos. Tá lá o quê? 30 segundos? É 30 segundos. Defina ali, se você não tiver uma definição ou se tiver uma planilha, segue a planilha. E a outra coisa é controlar a carga do exercício que você está fazendo. Controlar no sentido de, se eu coloquei a carga X nessa semana, na próxima semana eu tenho que colocar uma carga superior a essa e fazer a mesma repetição. Então vamos supor que você está lá fazendo o teu leg press e aí você está pegando 100 quilos no leg. Anota isso. Essa semana aqui eu estou pegando 100 quilos. Na semana que vem eu tenho que... E aí você pega 100 quilos e faz 10 repetições. Na semana que vem eu tenho que pegar, sei lá, 120 quilos, 110 quilos e fazer 10 repetições. E é por isso que é importante se anotar, para você lembrar. E mais do que isso, é importante você manter o mesmo treino. Porque se você muda o treino, você perde todo aquele estímulo que você está construindo. E muitas das vezes a gente acha que tem que ficar mudando o treino. Não necessariamente. Mudar o treino é mais uma questão de fazer com que você não sature, né, psicologicamente falando, do que propriamente numa eficiência de te ajudar a perder gordura. Agora, é realmente chato fazer as mesmas coisas sem ter um objetivo. Simplesmente por fazer. Só que se você tem um objetivo, cara, o meu objetivo é melhorar o meu treino. É aumentar minha carga. É ver uma evolução. Aí fica legal. Pô, meu objetivo aqui agora, então, é nessa semana pegar mais carga do que a outra. Então, eu estou me superando. Eu estou evoluindo. Então, para você que é avançado, isso aqui é uma coisa que, cara, se você fizer certo, você vai ver o quanto de evolução você vai ter. Então, treino é isso. Gerar adaptação e começar a implementar. Terceira coisa é o suplemento. O suplemento aqui, ele é a cereja do bolo. Não adianta você querer focar nisso aqui sem que você esteja com isso e isso bem feito. O suplemento ele vai vir como um potencializador. E o objetivo aqui nessa fase do suplemento é eliminar as bactérias e as toxinas. Ele vai te potencializar esse efeito. Então a gente tem 3 suplementos que eu trabalho, gosto de trabalhar nessa primeira etapa, que é o quê? É o probiótico, é o NAC, N-acetilcisteína, e o magnésio. Tá? Probiótico vai aumentar a atividade bacteriana. É importante salientar uma coisa. Muita gente toma probiótico acreditando que o probiótico ele vai ajudar o intestino a melhorar. E aí quando a gente olha os pontos básicos, não faz dieta direito, não está se exercitando, não tem nada dos elementos básicos sendo feito adequadamente. O probiótico sozinho não funciona. Porque o ambiente inflamado ele mata as bactérias boas. Ou então não deixa elas se proliferarem. E aqui eu utilizo ele não para aumentar as bactérias boas, mas para ajudar que essas bactérias elas cheguem no intestino e matem as bactérias boas, combatem as bactérias ruins, desculpa. Então as bactérias boas elas entram no intestino e combatem as bactérias ruins. É simplesmente por isso. E elas morrem depois. Você vai perceber que em todas as fases o probiótico ele se mantém, justamente porque isso vai progredindo, né? Eu vou te explicar. Então o probiótico é para isso. O que é o N-acetilcisteína serve? Talvez você use ela para melhorar o teu resfriado. E ela realmente tem esse efeito também. Mas no quesito intestinal, ela tem uma ação que ela quebra o biofilme das bactérias. O que é esse biofilme? É uma barreira de proteção. As bactérias, elas criam essa barreira para se defender. E se conseguirem se manter alocada naquele espaço que elas ficam. Então, o biofilme, ele é difícil de ser quebrado. É uma superestrutura. E você, como está inflamado, como está com o corpo fraco, não tem essa capacidade de quebrar isso, ou então essa eficiência de quebrar rápido. E aí teu sistema imune fica ali tentando, a todo custo, quebrar aquilo aí para matar as bactérias e não consegue. Então a gente entra com esse suporte, a N-acetilcisteína, ela entra, ela vai ter essa ação de quebrar, e aí você tem mais facilidade de limpar essas bactérias. Então ela entra com essa proposta. E o magnésio entra com uma ação de relaxar o teu corpo. Um corpo inflamado é um corpo que está em tensão constante, estresse. Então você começa a ver que o teu sono fica ruim,
você fica muito estressada, irritada, ansiosa, porque está tensionado, tem muita tensão ali, preocupação. Então o magnésio ele também entra como esse fator, ele relaxa o sistema, ele melhora o teu sono, ele ajuda o teu intestino a eliminar as fezes. Então se você é constipado, o magnésio ajuda muito. E esse magnésio é o citrato de magnésio. É o citrato de magnésio. Citrato aqui. Beleza? E ó, todos esses suplementos aqui que eu tô sugerindo para você, vai estar aqui na descrição, tá? Para você poder comprar. Eu sou afiliado da Amazon, então se você comprar pelo link que eu tô indicando aqui para você, você me ajuda a ter uma comissão com isso, e essa comissão eu invisto no canal, então você me ajuda a melhorar a qualidade do canal, tá bom? Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Então, pronto. Primeira fase executada. O que você pode esperar dessa fase, nesses 30 dias? Você pode esperar uma perda de 3 a 5 quilos, tá? É a quantidade de peso que as minhas pacientes perdem, de gordura. Você pode melhorar, você pode esperar que o intestino volte a funcionar regularmente, sem laxante, sem nada. Estômago alto, gases, barriga inchada, isso vai sumir, porque a tua digestão vai melhorar, esse processo inflamatório vai diminuir. Você vai perceber que teu sono vai melhorar muito, você vai dormir melhor, não vai ter interrupção na madrugada, vai entrar em sono profundo mais rápido, vai acordar descansada, com energia, disposta, vai ficar menos ansiosa, as dores no corpo vão sumir, tudo isso acontece. E parece milagre, mas não é. É só a gente trabalhando na raiz do problema que vem causando tudo isso. Por isso que eu falo que os 30 primeiros dias, quanto mais você se esforçar, focar e seguir isso aqui, mais resultado você vai ter e mais surpresa você vai ficar. Pronto. Eliminamos as bactérias. Esse foi o objetivo do primeiro bloco. Agora, o segundo bloco, ele entra como uma regeneração. Porque lembra, as bactérias que engordam, elas machucam o teu intestino. E esse machucado, ele precisa ser curado, ele precisa ser tratado. Então a primeira etapa é eliminar aquilo que gera esse machucado. Eliminei, pronto. Agora eu preciso cicatrizar isso aqui. Então a gente entra no segundo bloco como o objetivo de regenerar o intestino. E aí a gente vai ter toda uma manipulação na dieta, nos exercícios para isso. Lembrando que a gente aqui está também seguindo na proposta de perder gordura. Está tudo acontecendo de uma forma em conjunta, tá? Então quando a gente fala de dieta, a gente vai ter o objetivo de estipular uma dieta que vai potencializar a queima de gordura e também ajudar no intestino, porque a gente tem escolhas alimentares com efeito curativo, com efeito que cicatriza ali o intestino. Então, a gente continua a evitar os alimentos problemáticos e os alimentos inflamatórios, porque a gente ainda está no tratamento. A gente ainda continua consumindo um valor calórico de 1.300 calorias, mas aqui já entra uma estratégia de manipulação dos nutrientes. Então a gente vai começar a ter uma diminuição de 20% de carboidrato e vai aumentar as proteínas na sua mesma proporção. Por quê? Porque quando eu diminuo o carboidrato, e aqui eu não estou falando de zerar o carboidrato, cuidado que existe uma grande diferença. A gente ainda come carboidrato, mas numa quantidade menor. Quando eu diminuo, eu obrigo o meu corpo a usar mais gordura, porque o carboidrato é a principal fonte de energia. Se eu diminuo, eu vou ter menos disponibilidade. Se eu tenho menos disponibilidade, eu informo para o meu corpo que tem pouca glicose no sistema. E se tem pouca glicose, ele vai ter que botar músculo, vai ter que botar gordura para suprir essa necessidade. Então eu começo a perder mais gordura. E aí eu aumento a proteína por dois motivos. Eu aumento a proteína pelo primeiro motivo de evitar com que o músculo seja utilizado como fonte de energia. Porque lembra que eu falei para você que quando não tem ali o suficiente, o músculo ele também vai ser queimado? Pois é. Então a proteína ela dá uma diminuída nisso. Então eu evito com que eu perca músculo. E a segunda coisa é que a proteína, para ser quebrada, para ser digerida, ela gasta energia. Isso é chamado de efeito térmico do alimento. O alimento, principalmente a proteína, que é a que mais precisa, ela tem uma necessidade de gastar energia do corpo para ser digerida. Então a gente aumenta o gasto calórico comendo um pouco mais de proteína. Olha só que legal. Então é uma estratégia aqui para a gente acelerar essa queima. A gente continua comendo as 5 vezes ao dia, isso aqui não para, 5 vezes direto.
E agora a gente adiciona alimentos que aceleram também o metabolismo. Então a gente vai ter o chá verde, que eu gosto de utilizar pela manhã. A gente tem o chá mate, que também é uma ótima erva, vamos dizer assim, que tem uma ação na aceleração do metabolismo. E aí a gente vai tomando ao longo do dia. Lembrando que isso aqui não substitui a água. Isso aqui ele entra em conjunto, então você vai continuar lá tomando a sua... Cadê? Você vai continuar tomando aqui, ó, os seus 2,5 litros a 3 litros de água, mais o chá que está sendo orientado aqui. Então você pode tomar em torno de 300 ml de chá verde de manhã, e você pode tomar ali, sei lá, 1 litro ao longo do dia de chá mate. Não tem problema, tá? E o cacau 100% em pó, livre do açúcar. Isso aqui também, hoje os estudos mostram que tem uma ação no metabolismo. Então você pode colocar o cacau na tua vitamina, você pode colocar o cacau no teu mingau, na tua panqueca, você escolhe aonde você vai colocar, beleza? Exercício. Agora a gente vai usar o exercício como um aumento do gasto calórico. O foco vai ser aqui, aumentar o gasto calórico. A gente já estabeleceu uma rotina de exercício, a gente já se adaptou àquela atividade, agora a gente vai potencializar isso. Então, para você que é iniciante, começou lá com seus 30 minutos de caminhada, 40 minutos todo dia, agora você vai introduzir 15 minutos de HIIT 3 vezes na semana. O HIIT é aquele exercício de alta intensidade que tem pouco tempo, né? Precisa de pouco tempo só. Então você pode fazer isso em casa, você pode fazer numa esteira, você pode fazer isso numa bicicleta. Você só precisa ter uma alta intensidade, tá bom? 3 vezes na semana, beleza? Ou se você estiver na academia, né? Começou indo para academia, agora em vez de você fazer 3 vezes, você vai aumentar para 5 vezes e vai fazer 30 minutos de caminhada na semana, tá? 3 vezes na semana. Então você fazia a sua musculação 3 vezes, agora você aumentou para 5 e você vai introduzir essa caminhada 3 vezes na semana de 30 minutos. Lucas, qual é o melhor horário para fazer isso? Longe do treino, depois do treino, antes do treino? Bom, vou te dar aqui os momentos ideais, tá? Então vou começar do primeiro. Mundo perfeito. Fazer musculação longe do cardio, longe da caminhada. Segundo momento que fica melhor, fazer a caminhada depois do treino de musculação. E o último, que não é o ideal, mas se você não puder, é fazer a caminhada antes da musculação, tá? Então, o mundo ideal, perfeito, exercício musculação de manhã ou à noite, ou à tarde, e a caminhada longe. Então, se você fez aqui musculação de manhã, você faz o cardio à tarde. Se você está fazendo a musculação à tarde, cardio, que é a caminhada de manhã, tá bom? Pode ser caminhada, pode ser andar de bicicleta, pode fazer um transporte, você que sabe. Isso aqui também é a mesma coisa para o HIIT, tá bom? Bom, agora, se você for uma pessoa avançada, o que você vai começar a fazer? Então você já estava lá fazendo tua musculação 6 vezes, agora você vai você vai introduzir 30 minutos de caminhada todos os dias, tá? Além disso, você vai adicionar técnicas avançadas no seu treino, como drop set, hash pause e isometria. Se você não souber o que é isso, bota no Google, no YouTube que você vai saber. E você vai manter as cargas. Qual é o lance aqui? Vamos supor que você, sei lá, faz membros superiores. Então você vai fazer um membro superior. Vamos falar de membros inferiores. Perna. Você faz lá 5 exercícios de perna, beleza? Cada exercício você está fazendo 3 séries. Você vai escolher 3 exercícios. 3 exercícios, escolhe lá. Na última série desse exercício, você vai fazer uma técnica avançada. Então, na última série, você vai fazer um hash pause, um drop set ou uma isometria. Pronto. Em 3 exercícios, você vai adicionar, na última série, uma técnica avançada. E você não vai buscar mais agora aumentar as cargas a cada semana. Você vai chegar na quarta, você vai olhar lá para a quarta semana do primeiro mês e vai falar assim, qual foi a máxima carga que eu peguei nessa semana? Então você viu lá que no leg press você chegou a pegar 140 quilos. Ótimo. Ao longo desse segundo mês, todas as semanas que eu fizer o leg press, eu vou ficar com 140 quilos e eu vou trabalhar nessas técnicas avançadas. Então a carga se mantém, agora a gente vai focar em adicionar técnicas avançadas. Certo? Ótimo. Falamos de exercício, suplementação. O que muda aqui? Como eu falei, o objetivo agora não é mais eliminar as bactérias. A gente já eliminou.
a gente tem que regenerar o intestino. E como que a gente regenera isso? Com esses tipos de suplemento aqui. Probiótico agora já vai ter uma ação melhor, porque a gente vai começar a jogar bactérias boas que agem nessa regeneração. A gente vai adicionar esses 2 suplementos aqui que vão ajudar na digestão. Se você tem uma digestão mais facilitada, você tem uma absorção de nutrientes melhor e maior. Logo, você tem o efeito desses nutrientes muito mais potencializados. Uma digestão mais facilitada diminui a exigência do próprio intestino. Então, você tira o estresse, né? Você diminui o estresse intestinal. Então, enzima digestiva e betaína HCl. Uma vai te ajudar lá na parte intestinal, que são as enzimas, e a outra vai ser mais focada na acidez do teu estômago. Então a betaína HCl ela é muito boa para digestão no estômago, tá bom? Fechamos então o segundo. O que você pode esperar daqui? Nesse segundo bloco, o seu organismo ele já vai estar muito mais eficiente do que o primeiro bloco. Então aqui a gente tem uma perda de 5 a 10 quilos. Desculpa, 5 a 10 quilos se fosse 60 dias. Como é 30, a gente vai ter uma perda aqui também em torno de 2 a 4, 5 quilos, tá? É uma perda aí do mês, a gente continua com os 1.300 calorias, então você pode sim ter uma perda de 2 a 4, 5 quilos. Vai depender. Então aqui a gente pode dizer que em 60 dias você vai conseguir perder em torno de 8 a 10 quilos. Vamos falar assim. Até aqui, no final de 2 meses, você pode ter uma perda de 8 a 10 quilos. Porque você somou as perdas do primeiro com o segundo mês, tá bom? E aí você vai ter uma digestão muito melhor. Então agora aqui, por exemplo, você já pode sentir uma diferença positiva no quesito da digestão. Então os alimentos que te geravam gases e estufamento lá no primeiro mês, aqui já podem não sentir mais. Então você já tem essa capacidade, às vezes, de voltar a comer um pão, voltar a tomar um pouco de leite, tomar um iogurte, comer um feijão, que às vezes estava te gerando essa irritação porque você estava muito inflamada. Então aqui a gente melhora muito isso também. Você vai ter muito mais disposição e energia. Então se você já começou a ter isso no primeiro mês, aqui já melhora absurdamente. Se você estava num estado mais inflamado, onde você, por exemplo, tinha infecção recorrente, né? Às vezes é uma infecção urinária, às vezes era um resfriado constante, se você, sei lá, tinha uma doença autoimune, né? Isso aqui eu peguei uma paciente que em 2 meses foi tratada, tinha uma tireoidite de Hashimoto, ou seja, você tem uma alteração na tua tireoide, aqui a gente já regulariza, já controla essa doença autoimune, ou às vezes uma artrite reumatoide, muitas dores nas juntas, no osso, cara, aqui a gente já melhora também, consideravelmente, a gente começa a controlar. Ou qualquer outro tipo de problema, se você realmente seguiu isso aqui tudo isso começa a deixar de existir ou a ficar controlado, porque aqui a gente está literalmente com o corpo muito mais saudável, com uma inflamação muito mais controlada, já entrando num patamar de saúde 100%, e é onde a gente entra na terceira etapa do método, que é onde a gente vai ter o objetivo de fortalecer as bactérias boas. Então, só para você entender o contexto, né? Você entender o cenário. Você estava com o intestino recheado de bactérias ruins, você eliminou elas. Então agora não tem nada ali, né? Tem um espaço, vamos botar assim, vazio, mas está machucado. Então é um espaço que não tá bom para morar. Então imagina você chega lá, você entrou numa casa que tá cheia de poeira, sujeira, lama, tá tudo bagunçado. Primeira coisa que você faz, você limpa a sujeira. Tirou a sujeira? Pô, a casa já tá mais limpinha, mas tá uma bagunça. Os móveis estão todo desarrumado, coisa quebrada. Não tá dando para ficar ali dentro, não. Ainda tá bagunçado. Regenerou o intestino, segunda fase. Arrumou os móveis, tirou as coisas quebradas, arrumou o lugarzinho bonitinho. Já tá melhor. Agora a terceira fase é começar a colocar coisas boas. Então você vê que a cama tá velha. Você troca a cama por uma cama nova. Você vê que a cadeira ali tá com o estofado rasgado. Você troca o estofado. Você vê que a mesa tá com o pé tá rachado, vai quebrar. Você troca a mesa. Você começa a mudar o ambiente. E aqui é onde a gente começa a introduzir bactérias boas e fortalecer aquelas que já estão ali. Porque na segunda etapa, a gente já estava ali jogando algumas bactérias. Agora a gente vai focar em fortalecer.
Então, esse é o objetivo da terceira fase. E além disso, né, quando a gente fala de dieta e tudo mais, os aspectos mais comportamentais, né, como eu falei, exercício, dieta e suplementação, a gente vai ter um objetivo mais específico. Então, a dieta é manter a queima de gordura. Cara, eu fiz todo um trabalho para ativar e para potencializar essa queima de gordura. Agora eu tenho que manter ela. Então, aqui a gente continua mantendo, evitando os alimentos inflamatórios problemáticos. A gente diminui a quantidade calórica. Então, você estava comendo 1.300, agora você vai comer 1.200. Só que agora a gente muda o aspecto nutricional. Lá atrás a gente estava o quê? Diminuiu o carboidrato, aumentou a proteína. A gente vai aumentar o carboidrato, vai diminuir gordura. Aqui a gente diminui gordura para a gente manter a proteína e aumentar o carboidrato, diminui a gordura. Porque vai precisar existir essa compensação. Se você está diminuindo a caloria, algum nutriente tem que ser baixado. Então a gente diminui gordura e aumenta o carboidrato. Beleza? Isso aqui vai fazer com que você aumente o teu metabolismo também. Porque carboidrato é como se fosse lenha. Então você está jogando lenha na fogueira, aumenta o fogo, aumenta a queima. Continua mantendo as 5 vezes, como eu falei que não muda. A gente mantém o chá verde, tudo isso aqui a gente aumenta. E a gente mantém. Com relação ao exercício, vamos manter o objetivo de aumentar o gasto. E aí a gente aqui só vai ter uma pequena mudança. Aumentar o volume do treino. Então você que estava lá fazendo 30 a 40 minutos de caminhada todo dia, mais o HIIT, agora você vai aumentar para 35 a 45 todos os dias e vai aumentar um dia na semana do HIIT. Então se você estava fazendo 3, você vai fazer 4. Simples assim. Isso aqui já vai dar um efeito muito poderoso nesses últimos 30 dias de projeto, tá? De tratamento. Se você estava fazendo musculação, aqui agora você vai fazer 5 vezes e você vai aumentar a caminhada para 40 minutos, continuando fazendo 3 vezes na semana, tá? Para quem é avançado, o que vai mudar? Vai aumentar 5 minutos de caminhada, antes estava sendo 30 minutos todo dia, e aqui você vai fazer 35. Vai continuar fazendo o uso da técnica avançada, como você estava fazendo anteriormente, vai continuar mantendo as cargas, só que agora você também aumenta o volume do treino. Então você vai aumentar 10% o volume do seu treino. Se você fazia 20 séries, você vai fazer 22 séries. Isso aqui é extremamente poderoso quando você vai acumulando isso no longo prazo. Parece pouco, 2 séries só vai fazer diferença sim, vai. Quando você pega em um mês, cara, você fez muito mais séries. Isso vai gerar você a gastar mais caloria, consequentemente perder mais gordura, tá bom? E suplementação, a gente já entra aqui com uma suplementação que potencializa a queima de gordura. Então a gente tem o probiótico, que ainda vai ter ali a ação da ativação das bactérias, né, aumentar as bactérias. E a gente entra com esse suplemento aqui, ó, chamado Morosil. Ele acelera o teu metabolismo. Morosil é um suplemento natural, tá? Ele vem da casca de laranja, é um fitoterápico que tem essa ação de acelerar o nosso metabolismo. Você vai tomar 500 miligramas no café da manhã. Você vai ter que observar, né, quanto que dá 500 miligramas. O suplemento que eu vou te orientar aqui, ele já tem essa dosagem, se eu não me engano, são 2 cápsulas, você vai ter que ver lá a tabela nutricional. Mas, dependendo de qual você compra, às vezes tem que ser 4 cápsulas. Aí você tem que ver. O que você tem que tomar é 500 miligramas. Aí você só tem que ver lá quantas cápsulas são para dar quantas miligramas e fazer a matemática ali. Tá bom? Bom, terceira semana é simples, não tem muita mudança, né? A gente meio que continua fazendo o que estava fazendo na segunda, só tem pequenos ajustes como a quantidade calórica, o aumento do carboidrato, o aumento do volume de treino e essa mudança na suplementação. Só isso, mas a gente continua seguindo os mesmos princípios. O que eu quero dizer para você? Se você seguir esse protocolo aqui, dando o seu melhor, você vai ter um resultado muito melhor do que você estava tendo hoje, porque aqui você está sendo guiado, direcionado a fazer cada coisa com uma estratégia. Se você quiser ter esse protocolo construído para a sua realidade, para a sua individualidade, você pode me contratar para executar isso para você e junto com você, porque a gente vai caminhar junto aplicando toda essa metodologia que eu te expliquei com esses objetivos e no final fazer com que você perca a barriga, desinflame o seu intestino e melhore a sua saúde. E além disso, você não só vai conquistar um resultado, mas você vai manter. Por quê? Porque você vai aprender literalmente o que você precisa fazer e como fazer. Então aqui embaixo na descrição tem o link para você entrar em contato com o meu WhatsApp. Você vai falar diretamente comigo, eu vou te explicar como que a gente vai fazer, quanto que você vai investir
na tua saúde para conseguir ter esse resultado, e nós vamos marcar essa consulta e vai ser um prazer te ajudar. E eu te garanto, eu vou ser o seu último nutricionista e eu vou fazer uma coisa que ninguém nunca fez com você e te ajudar de uma forma que você vai ficar feliz e satisfeita. Tá bom? Bom, quero te agradecer por estar aqui até agora comigo. Me perdoe por um vídeo ser grande, mas eu falei, é um protocolo completo. Eu tinha que ter esse tempo aqui para te explicar tudo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte esse vídeo, compartilha com uma pessoa que está querendo perder gordura, está querendo emagrecer e chama ela para participar desse projeto com você e aplicar esse protocolo junto com você nessa caminhada rumo ao seu emagrecimento. Te vejo no próximo vídeo, obrigado e até a próxima.